universitários, eu tenho uma das disciplinas que eu dou na pós-graduação da Escola Nacional de Saúde Pública, que se chama Ecologia Política e Justiça, ou entre parênteses, Justiça Ambiental. Eu tenho falado muito sobre essa dialética da justiça e da injustiça ambiental, como uma questão central para a gente pensar a relação entre ambiente, sociedade, movimentos sociais e modelos de desenvolvimento. É tão importante quanto a gente pensar uma espiral extremamente rápida de degradação, de violência, de injustiça ambiental, que aniquila, que degrada o meio ambiente, que destrói ecossistemas, destrói e aniquila e mata pessoas e identidades, culturas. É também a gente pensar estratégias de recuperação e construção do que seriam nas formas de enfrentamento e também nas formas de novos sentidos de organização de movimentos sociais, de organização de sociedades, de respeito à vida e às culturas de autodeterminação, movimentos que revertam modelos de desenvolvimento, organizações da sociedade, formas de relações democráticas, para na direção da justiça ambiental, ou seja, precisa a gente o tempo todo trabalhar essa dialética da injustiça, da justiça, da insustentabilidade, da sustentabilidade, da falta de respeito com respeito. Então, dentro dessa perspectiva, os pontos que eu destaquei nas várias falas vão um pouco nessa direção, ou seja, como que as experiências dos relatos apontam no sentido da injustiça ambiental, que ainda é marcante e é o elemento dominante numa sociedade excludente, como a brasileira, a latino-americana, em uma globalização excludente que a gente vive no planeta, mas também movimentos que apontam na construção de uma sociedade sustentável, democrática, com critérios de justiça ambiental. O primeiro ponto que eu destaco na fala do Evaldo, e que se repete em vários momentos, que é um elemento central da injustiça ambiental, é o exercício da violência. O exercício da violência no Mato Grosso, na reserva deles, através sempre de interesses econômicos, coniventes com o poder do Estado, não coíbe essa violência quando ela é exercida pelos poderosos, por exemplo, fazendeiros colocando fogo, ou então a liberdade também de narcotraficantes, e essa violência ela vai se exercer de diferentes formas, de forma mais expressa e visível, ou de forma mais invisível, em praticamente todos os relatos de casos que a gente viveu, que a gente aprendeu nessa mesa. Mas a questão que também é colocada praticamente em todas as falas, de forma recorrente, que vai na direção da justiça ambiental, é a luta para recuperar modos de bem de vida e identidades e dar novos sentidos à natureza, que respeitem, ao mesmo tempo, bens e serviços essenciais da natureza, valores da natureza e a dignidade humana, os direitos humanos. Eu acho que essa questão é uma questão que ela aparece também em todas as experiências, que tem a ver com algumas falas que foram pontuadas em vários momentos que eu estive presente nesse seminário, em relação, às vezes as pessoas utilizam o termo educação, às vezes as pessoas utilizam o termo autodeterminação, mas que dizem respeito à organização e à autodeterminação dos movimentos, mas que dizem respeito fundamentalmente a uma capacidade de reconstrução e construção de sentidos de identidade e de sentidos da natureza, dos territórios que permitam a essas populações, a esses povos que vêm sendo massacrados e orientados, recuperarem e darem novos sentidos de futuro, de lutas que coloquem novos sentidos e valores à vida humana e à própria natureza. E aí eu gostaria também de colocar um ponto que eu acho que é também um ponto contraditório, que aparece de várias maneiras, que diz respeito a quem apoia esse movimento. A gente vê a experiência, tanto no Mato Grosso como também na Amazônia, e lá no Ceará, uma experiência, uma importância fundamental de alguns setores da universidade, e particularmente universidades públicas, atuando com movimentos sociais, com movimentos ambientalistas e com o Ministério Público, tendo um papel fundamental na capacidade de organização dos movimentos, de enfrentamento dos movimentos e de ações na justiça, de qualificação do próprio Ministério Público através de um conhecimento técnico científico que está a serviço dos movimentos sociais,
a serviço da defesa da vida e do meio ambiente. E quando isso ocorre, e isso ocorre ainda de maneira periférica e pontual, a gente tem que valorizar e tem que, de alguma maneira, criar mecanismos cada vez mais intensos para que as universidades públicas, particularmente, e o conjunto desse cabedal de conhecimento técnico-científico, ele esteja a serviço da sociedade, dos interesses da população e dos interesses da nação. Então, acho que essa é uma questão central, que é reverter um conjunto de conhecimentos e de práticas que estão